Fala pessoal, olha a gente aqui de novo, começando mais um GR de bolso. E hoje vocês já viram que a nossa presença aqui é diferente. Hoje não é o Pipe, é o Tilipe. Tamo junto. Tudo bem, Felipe? Como é que você tá? Cansadinho do Tudo final de ótimo, semana? Foi intenso, tudo hein? ótimo. Foi muito intenso, O que mas teve? maravilhoso. Conta aí pro pessoal. Teve um encontro de voluntários. No sábado foi maravilhoso. Então, pode parecer um jargão, mas se você não veio, você perdeu. Perdeu. Então, teve muita coisa legal. A gente celebrou, brincou muito, fez zoação, fez prêmio. Teve até Oscar, né? Teve Oscar, o Oscar. Prêmio Volutes. Exato. Quase que eu falei, eu segurei pra não falar in the Oscar goes, in the Oscar goes to... Exatamente. Gente, foi muito legal, teve umas premiações de acordo com as categorias de voluntariado, mas o povo fez umas brincadeiras muito legais. Uma delas que eu tô lembrando, não vou falar da minha, né? Não vou falar de outra pessoa. Teve uma muito legal que foi quem mais vai no Ponte Café. Aí o Germano ganhou, diz o povo que ele chega aqui, vai direto no Ponte Café. Fica esperando. Tem e aí, cafezinho? o cafezinho tá pronto? Tá ficando pronto? Vai subir? Foi legal demais, gente. Kit churrasco, que foi a Clara que ganhou, que ela faz muita confraternização com o ministério dela. Pensa, gente, foi legal demais. Se você tá aí na sua casa, às vezes você tá pensando assim, poxa vida, eu ainda não sirvo na igreja, né? Eu queria participar mais disso também. Então você pode entrar no nosso aplicativo da Ponte, e tem serviços, né, Felipe? E aí você se inscreve para uma área, Felipe. Pode falar mais um pouco disso, pessoal? Você se inscreve e lá você vai... Na verdade, antes você vai escolher a área que você gostaria. E a gente sempre fala que você pode experimentar servir em uma área, depois em outra, até você se encontrar, né? Ver o talento, né, que você tem. Então, a gente estimula todo mundo a ser voluntário e o próximo evento é em agosto. A gente já começa a planejar algumas coisas. E a gente aguarda todo mundo, que foi muito bom. Né? E melhor que isso é servir os irmãos. Exato. É ter essa vida de serviço, né? De caminhada, de relacionamento também através do serviço, esse discipulado que acontece, essas amizades são formadas, né? No serviço, as áreas, que a gente vai conhecendo as pessoas, né? No dia a dia. Exato, a gente estava conversando aqui antes, né, Felipe? Que às vezes a gente... Quem está mais perto da gente, além de quem é do GR mesmo, né? São as pessoas que servem junto com a gente. Então, às vezes, a gente chega, tá com um semblante meio diferente. Quem percebe, tô vendo que hoje você tá mais quieto, você não é assim, tá tudo bem. São as pessoas com quem a gente faz mais vínculo ali pelo trabalho, né? Então, assim, é discipulado, como o Pipe sempre fala, né? Tudo que envolve a vida da igreja tem a ver com discipulado, né? Exatamente. E pra gente começar aqui... a gente tem aqui uma pergunta que sempre está no início aí do GR. Inclusive, se você quiser acompanhar o GR de bolso, usando ali a lição do GR, você pode entrar no nosso aplicativo, embaixo ali da pregação, você tem um link onde você consegue baixar essa lição. Também no Spotify, na descrição, você consegue baixar essa lição. Então, às vezes, você está aí falando, poxa, queria revisitar aquelas perguntas que o Felipe e a Yara fizeram ali na gravação. Queria ver de novo, queria ler um pouco mais sobre essa lição. Muito fácil de achar. Entre no nosso aplicativo ou ali no YouTube mesmo, embaixo na descrição, você consegue baixar essa lição. Então, a gente vai começar o nosso GR de bolso. Fica aí com a gente que a gente já vai começar. Gente, seguinte, para começar o GR de bolso, a gente faz igual o GR em casa, né? Inclusive, se você ouvir campainha, gente conversando, é igual o seu GR também. O irmão atrasado, no meu GR eu sou irmã atrasada. Vou confessar meu pecado. Porque eu tenho uma aula que termina 8 horas e o meu GR começa 8 horas. Então é assim, eu acabo a aula, eu já fico vestida com a roupa de ir pro GR, sai correndo e vou pro GR. Chego lá, o povo tá finalizando o lanche, já entro já no louvor e vamos embora. Então, se acontecer aqui, você já sabe o que é isso. Se você esqueceu aí, vai lá, busca seu cafezinho, sua Coca Zero, ou como o Tilipe aqui, ó, o que você traz mesmo, seu GR? Eu trouxe aqui meu shot de água com gás. Pessoa assim, bem discreta, né?
pouca coisa, hidratação tá em dia, né, Julinho? Em dia, mas eu sou do café também. Não é da Adoro Coca o Zero, cafezinho, a xícara de manhã, xicrona. Aham. E uma xicrona depois do almoço. Mas Depois eu não disso, sou igual não, o né? Germano, não. Eu não posso tomar café à noite, não, senão eu não durmo. Não, o Germano é recorde, né, gente? É recorde, não tem como. Gente, a pergunta aqui que a gente tem pra quebrar gelo é a seguinte. Se você, Felipe, tivesse que viver um ano em outro país como estrangeiro, do que mais você sentiria falta? E o que que isso te ensina sobre ser peregrino nesse mundo? Sim. Eu acho que eu sentiria falta muito das pessoas em primeiro lugar, Uhum. porque a gente vive, a gente tem relacionamentos de muito tempo, né? Então a gente acaba acostumando com essa vivência, com essa caminhada. E quando a gente fala de viver fora, viver em outro lugar, Uhum. eu fiquei pensando muito nisso nos últimos anos, porque meu irmão mudou para fora há 4 anos. Uhum. Então eu vejo como isso altera o tempo em família, Sim. sabe? O tempo de mesa com a família, esse costume que tem de você chegar na casa do pai, da mãe, com os. Somos 3 irmãos, Uhum. 8 netos na família, a gente senta, Casa cheia, né? almoça, sobremesa, café, lanche, a gente não levanta da mesa. Entendeu? Fica ali e isso se perde de uma certa Sim. forma, né? E fora, além da distância da família, são as diferenças culturais, Sim. né? O brasileiro é muito relacional, então isso é um ponto que é muito caro para o brasileiro, né? Então Uhum. ele vai para fora, isso as pessoas são mais distantes, Sim. de uma forma geral, Sim. né? E o comparativo, o ponto do peregrino que o texto fala é que nós somos os peregrinos ali que Pedro estava falando, eles estavam fora também da sua cultura e Uhum. vivendo numa cultura que não era amigável com eles, Uhum. que perseguia eles, né? Além deles terem sido perseguidos também pelo Império Romano. Então, assim, eles viviam em 2 pontos muito fortes ao mesmo tempo, sendo uma contracultura, um povo de Deus, um povo que ama a Deus, ama seguir a lei de Deus, o povo que vivia o evangelho, que vivia o que Jesus havia deixado, o que os apóstolos estavam ensinando. Então, e além disso, ao mesmo tempo, eles eram essa contracultura por serem luz ali, Uhum. mas ao mesmo tempo eles viviam relacionando ali, Sim. sendo a contracultura graciosa e amorosa, como Sim. Jesus foi, Uhum. né? Como Jesus fez, como Jesus foi ao pecador, se apresenta, se revela ao pecador. Então, eles foram e eles sabiam que Deus estava conduzindo eles ao sofrimento Uhum. para eles demonstrarem a esperança que eles tinham, mas também para que as pessoas vissem Jesus através da vida deles. Sim, sim. Eu fiquei pensando aqui, você já pensou aí também, né? Que você tem que responder também, né, gente? Pode fazer o favor de responder, fazer a sua lição de casa. Que no GE, assim, não pode ficar só um falando, não, né? Não. Não, não Só a gente pode. ficar falando não vale, não. Não. Eu lembrei de quando eu tava na faculdade, eu fiz um intercâmbio. Eu fui pra Argentina. Na verdade, o intercâmbio ele seria de um semestre, mas eu tive alguns problemas de saúde e tive que voltar antes. Mas, assim, parte do problema de saúde que eu tive, além de ser, na época eu tinha que tomar um remédio meio forte, então eu tinha reações físicas a esse remédio. Mas também tinha uma questão muito importante que tem a ver com o que você falou do relacionamento. Eu sentia muito isso, eu estava em Buenos Aires, então não é assim em toda a Argentina. Se você vai para os interiores, é um comportamento diferente. Mas a sensação lá é mais ou menos de ir para grandes capitais, né? Sim. Então eu tinha isso, inclusive tinha uma menina eu tinha conhecido ela aqui no Brasil. Então eu falei assim, não, qualquer coisa, né, a fulana, ela vai estar lá, né, ela é argentina, vai estar lá. Ela vai me chamar para ir na casa dela, então eu já tenho assim, né, eu vou me sentir em casa, em família e tal. Gente, ela nunca me chamou. Dei várias indiretas, juro.
Tentei, falei assim, nossa, às vezes eu me sinto muito sozinha Eu ficava numa república, né? E aí era muito diferente da minha realidade. Eu tinha 21 anos, 21 anos. Então, assim, eu tinha ido pra igreja com 7 anos de idade, então, criada a vida toda na igreja, e eu era de um contexto de igreja, assim, bem controlado, sabe? Então, assim, sabe aquele negócio, assim, eu não tinha, também, obviamente, tinha questões sociais também, dentro do meu contexto, eu nunca tinha tido muita experiência com pessoas com, sei lá, vícios, coisas assim, sabe? E aí eu tava numa república, era galera vida louca total, e eu assim, mãe, me busca aqui. E eu sentia muito isso, Sim. falta de familiaridade, falta de conviver com pessoas que tinham os mesmos valores que eu. Então, assim, eram pessoas muito legais, eu fiz boas amizades, mas não eram os mesmos princípios, os mesmos valores. Então, em muitos momentos, eu me sentia realmente fora, sabe? Sim, Aquela sim. coisa assim que... Assim, gente, não era sobre isso que eu queria conversar. Eu tinha muita dificuldade, gente. Vocês me conhecem, eu sou comunicativa pra caramba. É difícil eu não conseguir Será? enturmar. Acho que não, né? É difícil eu não conseguir me enturmar. Mas eram, assim, realidades, gostos, desejos muito diferentes Sim. do que eu acreditava, né? Então, isso pra mim me lembra um pouco essa. Nossa, pensei numa palavra difícil, só. Vou usar. É uma dicotomia. Nossa, gastei. Não espera muito mais que isso, não, tá? Porque eu não vou gastar mais Pode que isso, falar não. essa palavra no GR? Só pra aparecer. Assim, é muito diferente, sabe? São dois mundos É. mesmo. Então, quando eu penso sobre isso, eu fico pensando assim, sabe quando a gente se depara com umas realidades aqui no mundo? Não tô falando do mundo lá fora, igreja, o mundo. Não, o mundo Sim, sim. assim, né? O universo aqui. Uns negócios que eu falo assim, gente, mas não é possível, esse povo gosta disso, mas isso faz sentido, É. né? Então eu acho que eu fico pensando, né, que essa sensação que a gente tem quando a gente está no país da gente, por mais, né, que obviamente a gente tem essas questões de diferenças, né, do tipo coisas que por causa do pecado ainda existem na nossa Uhum. cultura também, mas eu acho que é o que a gente vai sentir em relação ao reino de Deus, né? Sim. Aquele lugar onde a gente todo mundo vai ter os mesmos valores, os mesmos princípios na diversidade, mas vai ser uma Sim. diversidade saudável, É. uma diversidade redimida, né, Felipe? Sim. E é interessante porque nessa. Eu lembrei que eu estava lendo um comentário do R6 Pro Uhum, e que ele estava falando que ele estava atravessando 2 países, agora eu não vou lembrar, no leste europeu, uhum, e um deles era um país, eu esqueci o nome, uhum. mas que tinham algum problema com os americanos, assim. Então, Tá. quando eles foram passar a fronteira, estava ele e a esposa dele, e foi pedido passaporte, e quando viu o passaporte americano, o policial ali, né, o agente, começou a me encasquetar, né, a Uhum, dificultar um pouco a situação. E tinha um outro próximo. Aí o outro próximo viu que ele estava com uma Bíblia na bolsa, né? uhum, Então ele foi abrir, viu a Bíblia e ele era cristão. uhum, Então ele falou assim, não, ele é cristão, tal, pode deixar, pode passar. uhum, Então ele falou assim, eu me senti um peregrino em um uhum. país, mas pertencente à família de Deus nesse Legal, momento, né? legal. Então é isso, igual pensando nos cristãos da Ásia Menor, em que são os destinatários da carta de Pedro, ou pensando nos cristãos que estão em outro país, né? Igual o meu irmão mora fora, onde foi que ele fez laços de amizade? Uhum, Na igreja, uhum. né? Então são esses Legal. peregrinos e o país onde ele mora, só 40% são nativos, nasceram lá. Uhum. Então 60% são pessoas que vêm de De outros vários países, né? lugares. Uhum. Então, então o povo de Deus, de alguma forma, é esse elo, né? Uhum. E a igreja, por isso que a gente fala, não tem como a gente viver sem Sim, a igreja, né? exato. Fazer parte e além de todas as outras coisas, né? Que a gente está falando do tema do Sim, ano. Nós somos igreja agora, né? sim. Então, a igreja do Senhor, né? Ela é maravilhosa e ela é uma vida até para o peregrino. Exato, exato.
é um lugar de consolo, é um lugar de Sim. identificação, de pertencimento, né? E é assim, ela carrega a cultura do reino de Deus, Exato. Independente do lugar. independente do lugar. Né? Isso é interessante, porque agora, pensando esse exemplo que você falou, também eu consigo pensar na minha experiência de vida em outras culturas, lugares em que, inclusive dentro do Brasil, né? Que a gente tem muita diversidade cultural dentro do Brasil também. Mas, inclusive nesse caso da Argentina especificamente, eu voltei lá depois para um evento de igreja, que eu ia traduzir um evento. E aí foi completamente diferente a minha sensação, Sim. porque eu voltei pela igreja para a igreja, né? Então, assim, a gente ficou na casa de irmãos da igreja lá. Gente que eu nunca tinha visto na minha vida, me recebeu dentro de casa. Parecia que a gente conhecia o povo há um tempão. A gente tinha muito para conversar. Olha para você ver, eu fiquei lá, eu acho que nesse segundo evento, eu fiquei lá uns 4 dias. E eu me senti muito mais parte do que ficando... A primeira vez foi 1 mês e meio. Legal, Que, assim, demais. que loucura, né? Isso é maravilhoso, Não, né? é O povo demais. de Deus, os nossos irmãos, né? Que a Exatamente. gente vai conhecendo na caminhada. Sensacional. Ó, pra gente continuar aqui, tem uma pergunta que você vai encontrar aí também na lição, que é a seguinte. Cingir o vosso entendimento, tá lá no versículo 13. Ah, eu esqueci. Vamos ler também o texto, né? Sim. Que aí a gente começa lendo o texto, quando a gente Vamos. se referir a ele, aí fica mais fácil de lembrar. Fala aí pro pessoal qual é o texto, para eles acompanharem também ali. O texto é 1 Pedro, capítulo 1, versículo 1. 1 Pedro 1. Vamos lá. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos de Deus, peregrinos dispersos no Ponto, na Galácia e na Capadócia, na província da Ásia e na Bitínia, escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhe sejam multiplicadas. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor. Herança guardada nos céus para vocês que, mediante a fé, são protegidos pelo poder de Deus até chegar à salvação, prestes a ser revelada no último tempo. Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra, quando Jesus for revelado. Mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, pois vocês estão alcançando o alvo da fé, a salvação das suas almas. Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando lhes predisse os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiram àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estava ministrando não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes foram anunciadas por meio daqueles que lhes pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo, enviado pelos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para agir, estejam alertas e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês
também em tudo o que fizerem, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Amém, graças a Deus. Amém. Pessoal, aqui a primeira pergunta aí da nossa lição do GR diz assim: cingir o vosso entendimento, que é o que o Filipe leu aqui no verso 13. Exige eliminar distrações mentais. Quais vestes soltas, né, entre aspas, preocupações inúteis, pecados de estimação, ideologias mundanas estão impedindo você de caminhar com agilidade na jornada cristã? Então, quais dessas distrações aí estão te impedindo de caminhar com agilidade, destreza nessa jornada da fé? Filipe, fala um pouquinho pra gente aí. O que seria esse cingir o vosso entendimento? Eu adorei a explicação que você deu lá no culto. Nunca tinha ouvido essa explicação, né? E eu achei muito interessante. Talvez quem não ouviu a palavra, você pode falar também o que seria esse cingir e por que é importante, né? Sim. Só para contextualizar um pouquinho também, é porque assim, esse versículo, ele começa, o 13, ele começa com portanto. Né? Na mensagem, a gente focou no 13 ao 16, Sim. Mas a primeira palavra do versículo 13 é portanto. E o portanto faz lembrança, remissão ao versículo 1 ao 12, que é muito parecido com Efésios 1, né, em que Paulo fala, Pedro também fala assim, começa uma carta lembrando das bênçãos espirituais, lembrando da bênção da salvação e da obra graciosa que Deus fez por nós. Sim. Que tudo foi movimento dele, tudo foi obra dele sem qualquer mérito nosso. Então, Pedro faz do versículo 1 ao 12, né, que serve de referência nossa, quando ele escreve a carta, esse primeiro trecho, é para lembrar dessas bênçãos, e depois ele traz essa implicação dessas bênçãos, ou seja, depois que eu estou escrevendo para você essa carta e te falei das bênçãos, pense no seguinte, qual relação isso vai ter com a sua vida, o que isso vai impactar na sua vida e que tem que transformar a sua vida a partir de então. Né? Então, o cingir, de fato, as pessoas naquela época usavam uma túnica, então cingir é se preparar para o movimento. Então, quando eles estavam próximos de uma batalha, de algum momento que eles precisariam correr, né, eles teriam que pegar a ponta da túnica lá embaixo, trazer aqui para o cinto, prender. Então, até o John Piper fala que é transformar a túnica em short. Né? Então, transformou em short para te possibilitar correr. Né? E o significado disso, de fato, é a mente preparada, né? Pronto para agir. Eu fiquei pensando para uma coisa assim mais atual, né? É tipo quando a gente, mulher, vai usar vestido, começa a chover. Aí a gente faz isso, né? Levanta o vestido para conseguir andar direito e não tropeçar, né? E quando você falou isso, eu fiquei pensando muito que nos últimos tempos, principalmente agora, né, com o jejum da quaresma, eu fiz algumas resoluções comigo mesmo, por exemplo, colocar timer no Instagram para ele fechar, para eu garantir quanto tempo eu fico ali, para eu ter mais tempo de leitura bíblica. Eu procurei lá no YouVersion, né, o aplicativo da Bíblia, que a gente até tem o nosso plano aqui da igreja. Procurei uns planos que eu pudesse acompanhar durante esses dias. Sim. E que diferença que faz, né, Felipe? A gente ter a palavra de Deus ali fresquinha. Sim. É igual quando você vai fazer prova, né? Quando você vai fazer prova, você estuda. Por mais que você... eu já estou acompanhando o professor, eu ouvi a aula. Mas você estuda de novo, você faz uma revisão. Só que é como se o cristão pensa aí você tem prova todo dia. Exatamente. Não é? Então, todo dia você tem que estar revisando para essa prova, para essas provas. E, de fato, ele fala aqui no texto que a gente vai ter provações, vai ter dificuldades, a gente é peregrino, né, Tili? E o ponto é que essa mente preparada, estar pronto para agir e estejam alertas, né? O alertas ele fala de sobriedade, de ser sóbrio. E a sobriedade
ela mostra o quê? Você examinar muito bem aquela informação e aquilo que você vai viver. Sim. Então tem a ver com você ruminar alguma informação, examinar, ser muito metódico. Então, assim, o que ele estava falando também era que, em decorrência das bênçãos espirituais, pense a respeito disso. Pense a respeito dessas bênçãos que você recebeu. O Sim. que elas vão impactar no seu dia a dia e como você vai viver a partir de então. Sim. Então, essa mente preparada, pronto para agir e alerta, era isso, é um chamado. E aqui fala ainda, alertas, e coloquem toda esperança na graça que lhe será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, ele conecta as bênçãos espirituais, manda a gente pensar nelas, e são bênçãos dadas pela graça, e ainda traz a esperança. Então, assim, lembra delas, lembra que lá na frente Jesus vai restaurar todas as coisas e pense nessas coisas. Sim. Sim. Né? Quantas vezes a gente enche a nossa cabeça de tanta informação, e assim, eu estava até brincando aqui antes na conversa, né, que o GR de Bolso serve para quem pregou também e fazer uns comentários que faltaram na pregação. Boa. Isso acontece, gente, sempre acontece, mas tá tudo bem, é assim mesmo. Mas eu fiquei lembrando que entre os exemplos que eu citei, né, no momento que eu apliquei esse versículo, eu esqueci de falar rede social. O tanto que a gente alimenta, quantas informações entram em nossa mente a partir Sim. de rede social. E aí a gente olha o tempo que a gente fica, quantidade de informação. Então, se a gente entra para aquilo ali, começa a pensar naquilo ali, o que vai acontecer? Vai acontecer o que fala o versículo 14. Né? Não se deixe amoldar pelos maus desejos de outrora. Né? O Piper, ele até, escutei uma mensagem dele, ele até brincou assim, eu sempre tenho uma dificuldade de escolher um destino de férias com a minha esposa, porque minha esposa sempre quer ir para a praia, eu quero ir para a montanha. Ir para a praia tem um problema, que os designers de moda fazem os biquínis das mulheres cada vez menor. Não que eu vá atrair a minha mulher, mas aquele ambiente vai me atacar no sentido de informação para a minha mente. Então ele falou, eu preciso me renovar a partir da realidade de Deus, a partir da graça do evangelho, da salvação e da esperança. Né? E a gente sabe quando a gente se dedica à leitura, à oração, e a gente fica meditando, a palavra fala, medite de dia e de noite. Não quer dizer que você vai parar de trabalhar para ficar lendo a Bíblia. Não, você tem seu tempo de trabalho, vai ser um profissional maravilhoso, exemplar. Mas por que meditar? Por que aqui ele está falando? A mente preparada, pronto para agir, alerta. Porque a gente, de fato, vai viver aflições. Na hora da aflição, a gente vai estar com a nossa mente cheia da palavra, da realidade de Deus. Sim. Então, isso ajuda a gente a desenvolver a nossa santidade, no sentido, porque a santidade, o significado dessa palavra santo, separado, é alguém que pertence a Deus. Né? O que ele fala aqui no 16 é, sejam santos porque eu sou santo. É Deus falando em Levítico. Então, o significado dessa palavra, ele tem a ver com separação, consagração. Então, naquela época, em Levítico, era separação, consagração também de objetos que serviam ao templo, ao tabernáculo. Né? Então, eles tinham que ser separados para quê? A finalidade era pertencer ao serviço, ao pertencer a Deus. Sim. Então, na nossa busca de santidade é o quê? Nós pertencemos a Deus. Sim. A nossa santidade é essa. É nós pertencermos de fato a Deus. Não é a vida moral. Não é a gente simplesmente seguir o que a moral cristã nos ensina, mas é pertencer. Né? Por isso que Pedro ele usa, né, esse termo que, repito, mente preparada, prontos para agir.
e alerta para que a gente não se intoxique com a cultura desse mundo e com as informações desse mundo. Uhum. Sim. Porque ou a gente... Porque, assim, a intoxicação, ela não é de repente. Você Não. começa pensando, né? Então, às vezes, tem irmãos que têm muita dificuldade de superar certas coisas, modelar hábitos, né? Igual o Pipo tem falado, hábitos invisíveis, tem Sim. dificuldade. Mas, me fala, alguém consegue mudar qualquer hábito para uma virtude cristã sem pensar, ter a mente preparada, pronto para agir e estar alerta, né? Lembrar da graça de Deus, da realidade, da esperança que nós estamos ancorados nele. Eu acho que aí é simplesmente assim, é a pessoa, li a Bíblia hoje, orei, mas Deus não está transformando a minha vida. Né? Como se fosse uma mágica, né? Uma mágica. Você cumpre um checklist ali de leitura, mas você passa o resto do seu tempo livre do dia pensando em coisas, E consumindo também consumindo, coisas que pensando, moldam né? a sua fé, né? Exatamente. E um ponto muito legal também que Tim Keller fala, porque assim, aqui a moldar os desejos de outrora são as idolatrias desse mundo, né? Que nosso coração o tempo todo está inclinando em direção a eles, né? A essas idolatrias. E o Keller fala, a gente identifica um ídolo nosso naquilo que a gente mais pensa no tempo livre que a gente tem. Então, você está em casa, você está no trânsito, o que a nossa mente está pensando? Né? Que a gente está preocupado com tanta coisa, mas será que essas preocupações elas têm que, de fato, ter essa proporção? Né? Não são preocupações muito temporais? Sim. Né? Então, é justamente isso. E no versículo 6 ele fala, nisso exultam, ainda que agora por um pouco tempo, mesmo que entristecidos por qualquer tipo de provação. O cristão exulta na obra de Cristo, a obra graciosa que ele recebeu pelo amor do Pai, mesmo diante de aflições. Sim. Porque a perspectiva nossa é o que a gente, a certeza que a gente tem, que mesmo, independentemente de como está a vida nossa hoje, tudo vai ficar bem. Sim. Né? Exato. É nisso que a gente se apega. Exato. A gente já vai finalizar, né? O GR de bolsa é rapidão, né? Você viu, né? É rapidão. E aí, uma coisa que eu fiquei pensando, assim, que tá na pergunta 3 aí da lição, né? Ele fala assim, como a consciência da presença do Deus Santo muda a qualidade das minhas atividades comuns, né? Fiquei pensando em uma aplicação do que o Felipe acabou de falar. Se a gente se entende como Deus está presente, não como um legislador sempre vigiando o que a gente faz, né? Porque é isso que o Felipe falou, né? A questão de... Não é um checklist de pecado, Sim. que aí você tá cumprindo e dorme no final falando, beleza, não roubei, não matei, não traí, então eu posso dormir de boa que meu coração tá salvo. Não, a gente entender que não, a presença de Deus está em mim, eu sou salvo em Jesus, e por isso os meus desejos mudam, os meus hábitos mudam, né? À medida que eu vou me envolvendo com essa presença de Deus, que se dá por meio da leitura da palavra, da oração, da caminhada com os irmãos, né? Muitas vezes a presença de Deus se manifesta para nós por meio de uma palavra de um irmão, uma correção que um irmão traz, né? A presença, o abraço de um irmão, a vida em comunidade. Então, assim, para mim, quando eu penso nessa pergunta, Felipe, eu penso assim, muda a qualidade das minhas atividades porque muda a minha mentalidade. Então, como você falou, né, se eu tô ali alimentando a minha fé, alimentando o meu conhecimento da palavra de Deus, eu tô alimentando, tô orando, né, não como algo místico, sabe, né? Eu vou orar e aí Deus vai espantar todo mal, assim, sabe aquela coisa como se fosse só algo místico, né? Mas é você pensar que Deus espanta também os seus desejos pecaminosos, porque a gente às vezes fica
colocando tudo só assim, é o diabo, né? Então eu Sim. vou orar para Deus tirar o diabo de perto de mim. Mas muitas vezes é orar para Deus mudar o meu coração para que eu pare de ouvir as sugestões do maligno que vem por meio desses hábitos que a gente tem. É. Consumo de redes sociais excessivo, né? Igual você falou, não é não consumir, gente. A gente tá nesse mundo, mas eu não preciso, não faz sentido eu ficar 5, 3. Você fala, nossa, mas eu não fico esse tempo todo lá nas redes sociais, não. Quando você entra no celular, naquele saúde digital, quando eu assusto, eu falei, que isso? 3, 4 horas de Instagram no dia. Como que eu fiz isso? Eu nem vi isso acontecer, né? E a gente, às vezes, gasta esse tempo conversando com o irmão, lendo a Bíblia, em oração, né? Então, para mim, significa E isso. só rapidamente, o ponto é exultar na obra de Cristo, sabe? Por isso que quando a gente olha para o que Deus nos ensina na palavra, que é o caráter que ele se revela para nós, o caráter dele, Sim. quem ele é, né? A gente precisa pensar nisso sempre e também relembrar, acho que faz parte da nossa natureza caída, da distorção da nossa natureza, que a gente esquece das coisas, Yara. A gente esquece. Por isso a gente tem que ficar lembrando e se alegrar naquilo que Jesus fez por nós, o Pai maravilhoso. E aí a gente vai olhar para a palavra, para a revelação de Deus, não como um peso, mas como um prazer de um pai que está conhecendo o caráter do filho. Exato. Então você passa a obedecer sem parecer que é pesado. Exato. Né? Você tem prazer nessa lei e medita nela de dia e de noite. Sim, eu lembrei de uma frase que o Mais mais do que um missionário, ele falou uma vez num curso de teologia que a gente estava fazendo, ele atribuiu a frase a Agostinho, né? Ele fala assim que ame a Deus e faça o que quiser. E aí, eu lembro que quando ele falou isso, teve uns irmãos que ficaram assim, teve uns irmãos que falaram, esse cara aí é católico. Começamos, ignorância. Aí depois falaram assim, não, mas como assim ame a Deus e faz o que quiser? Porque é uma mente tão legalista que não entende que se você amar a Deus, o que quiser vai ser diferente. Deus vai mudar o seu coração. E o que ele ensina vai ser prazer. Exato, porque Deus vai mudar o seu coração por meio do Espírito Santo. Então, você vai desejar e ter prazer nas coisas que são os mandamentos de Deus. É como assim, você vai passar a amar também as coisas de Deus. Então, não vai ser, como você falou na mensagem, não vai ser um sacrifício, uma dificuldade. A pessoa que a gente ama muito, às vezes ela expressa uma vontade, a gente faz de tudo para fazer isso para ela. Exato, exatamente. Sensacional. Tipo, como um bom GR, a gente termina com oração. Então, ora por nós aí. E só legal aqui, um parênteses rapidinho, é muito legal o GR de bolso, porque a gente começa contando de experiências. Eu falei do meu irmão, você falou de sua viagem, né? Sim. Então o GR é isso. Exato. Gente, é um momento de a gente compartilhar histórias pessoais, vivências, né? Sim. Por isso que é tão rico também. Exato. Inclusive, gente, se vocês quiserem compartilhar alguma coisa com a gente, manda no Instagram da Ponte. A gente tem aí o Instagram. Você pode interagir com a gente vai responder aqui também, conversar ali na medida do possível. Manda pergunta, por exemplo, teve uma coisa que o Felipe falou ali no GR de bolso que eu não entendi. Manda pergunta pra gente, que aí a gente coloca aqui também no próximo GR de bolso e a gente vai conversando. E também pode parar a gente aqui na igreja, né, Felipe? Nossa, não é um programa de televisão lá de São Paulo, entendeu? É os irmãos daqui da Ponte. Não pode mandar mensagem também. Pode, pergunta pra gente, a gente vai conversando, né, Felipe? Exatamente, estamos à disposição. É isso, ora por nós então, Felipe. Vamos sim. Pai, nós te agradecemos por esse tempo aqui, pela essa conversa e quem está nos ouvindo, assistindo, nós te agradecemos pela vida de cada um, nós te agradecemos pela Igreja do Senhor, pela Ponte, essa instituição que faz parte de todo o corpo, toda a Igreja do Senhor. Te agradecemos pelas tuas bênçãos e te agradecemos, Pai, porque quando lemos esse texto, nós podemos ver o quanto nós fomos abençoados. Que o Senhor nos ajude a lembrar disso todos os dias, mas não somente lembrar, não somente memorizar a Tua palavra, mas possamos ter a nossa mente preparada, alerta, para entender o impacto dessa realidade na nossa vida. Que a gente esteja preparado e viva cada momento de acordo com aquilo que o Senhor já fez por nós, porque nós somos salvos, nós somos regenerados, redimidos,
E o Senhor fez tudo por nós e que essa realidade também traga gozo ao nosso coração, alegria exultante, Pai. Sim. Que possamos nos alegrar na obra do Teu Filho, assim como o Senhor se alegra. E que possamos nos alegrar, Pai, porque nós podemos, assim, nos relacionar com o Senhor, conhecer o Senhor também, e que possamos, de fato, sermos transformados pelo Senhor cada dia, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Obrigada, Felipe, e até o próximo GR de Bolso.